operação da Polícia Federal costuma seguir sempre mais ou menos o mesmo roteiro. Os agentes costumam chegar bem cedo nos seus alvos, apresentam os mandados da justiça e recolhem as provas ou levam coercitivamente alguns dos investigados até a delegacia. E isso tem uma razão de ser, porque os policiais precisam do elemento surpresa para evitar que os investigados sumam com as provas, ou que ocultem aquilo que os agentes estão indo lá buscar. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu durante a Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo do Banco Master. Vamos lembrar, os investigados são suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa, de cometerem gestão fraudulenta de instituição financeira, manipularem o mercado e lavarem dinheiro. O que aconteceu na Compliance Zero, que foi diferente de outras operações da PF, é que em diferentes endereços, em diferentes estados, em diferentes cidades, os mesmos sinais se repetiram. As casas muitas vezes estavam vazias, os objetos que deviam estar lá não estavam, já tinham sido retirados, e pessoas que deveriam estar nos alvos não estavam onde se esperava que elas estivessem. No endereço de Daniel Vorcaro, o ex-dono do ex-banco Master, por exemplo, o advogado estava no porão esperando a chegada dos agentes. Incrível coincidência. Para os investigadores, esses indícios apontam para uma possibilidade grave, o vazamento prévio de informações sobre a operação. Neste episódio do UOL Prime, a gente conversa com os jornalistas, repórteres e colunistas do UOL, Natália Portinari e Fábio Serapião, para entender o que está por trás desses supostos indícios de vazamento e também para entender em que estágio está a investigação do escândalo do Banco Master. Muito bem-vinda, Natália Portinari, de volta ao All Prime. Obrigada, Toledo. Prazer estar aqui. Muito bem-vindo, Fábio Serapião. Obrigado, Toledo. Um prazer mais uma vez estar aqui no podcast. Obrigado a vocês. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Natália, eu vou começar por você. Qual que é o estágio atual da investigação do Banco Master? Eu te peço para você fazer uma pequena recapitulação e explicar em que pé está, se está para acabar, se está no meio, se está no começo, porque é tanta notícia, em geral, fragmentada, que eu imagino que, como eu, muitos ouvintes já perderam o pé da situação. A investigação sobre o Banco Master, ela se divide em dois braços principais, Lembrando que o Banco Master era um banco que tinha arrecadado ali cerca de 80 bilhões de reais, especialmente com CDBs, que tinha uma promessa de valorização muito rápida, e esse dinheiro foi sendo, pelo que sabemos agora, desviado dos cofres do banco, e também direcionado para gastos em outras coisas que, enfim, estão sendo investigados. Então, o que acontece? Tinha duas investigações principais que iam culminar, inevitavelmente, na prisão do Daniel Vorcaro, que era dono do Banco Master. Uma delas em São Paulo e outra em Brasília. Essa investigação em São Paulo, ela se concentrava principalmente no esquema de desvio de dinheiro através de fundos de investimento. A investigação de Brasília se concentrava nas operações que foram feitas com o BRB, o Banco Estatal de Brasília. Então, enquanto as duas caminhavam em paralelo, houve um pedido de prisão, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo. E esses pedidos foram analisados ali ao mesmo tempo. Então, agora tudo isso subiu para o STF e está tudo caminhando junto, sob a relatoria do ministro André Mendonça, depois que o ministro Dias Toffoli foi retirado ali através de um acordo que foi feito no Supremo, da relatoria do caso. Natália, só para esclarecer então, dá para a gente imaginar pelo andar da carruagem se é algo que está chegando no final, se está no meio, ou se ainda é tão grande que a gente não sabe nem onde está? A PF ela segue trabalhando, segue mandando pedidos, descobertas, acontecimentos que estão rolando ali na investigação para o gabinete do ministro André Mendonça. Então, deve ter nas próximas semanas
novas descobertas da investigação que vão vir à tona. Agora, isso não significa que a gente está próximo de acabar. Provavelmente esse caso vai ter muitas ramificações. Tem pessoas que tinham conexões com o Vorcário, então essas pessoas vão ser investigadas e vai ser averiguado agora pela Polícia Federal o que era contato casual, tráfico de influência, o que era corrupção. Então tudo isso vai demorar muito tempo ainda para ser finalizado. Fábio Serapião, eu dei ali na introdução uma pista, né, de que pode ter havido vazamento na Operação Compliance Zero. Mas conta pra gente exatamente em detalhes o que chamou a atenção dos agentes que estavam envolvidos na operação, o que faltou, o que eles não encontraram e em que pé está essa suspeita. Toledo, só complementando um pouquinho do que a Natália falou, essas suspeitas são relacionadas à segunda fase da Compliance Zero, que foi deflagrada em janeiro desse ano agora. Lá em novembro a gente teve a primeira fase, que mirava o BRB, aquelas questões de porque o BRB embarcou na furada de tentar comprar o Master. Depois a Polícia Federal continuou, porque tinha essa outra frente em São Paulo que a Natália comentou, sobre essa estrutura de fundos que era utilizada, segundo a PF, para desviar dinheiro do Master. Aí foram realizadas essas buscas em janeiro. E depois a gente teve a fase, que é a mais rumorosa até agora, que foi preso o Sicário, quando o Vorcário é preso novamente, que foi a terceira fase, que mostrou as ameaças ali, aquela milícia do Vorcário para ameaçar jornalistas, adversários, enfim. Esse material que a gente teve acesso, eu e a Natália, é referente às buscas da segunda fase, em janeiro. Foram 42 buscas ali, autorizadas na época ainda pelo ministro Dias Toffoli, e a Polícia Federal foi cumprir esses mandados em vários endereços, em vários estados do Brasil, e é de praxe na Polícia Federal, o agente delegado faz um relatóriozinho ali, mandando para o chefe da investigação, falando, olha, eu cheguei, encontrei isso, enfim, ele detalha ali o que foi encontrado. Eu e a Natália, a gente teve acesso a esses relatórios e chamou a atenção da gente como vários endereços, esses delegados, agentes que foram cumprir os mandados, colocam lá que acharam um cenário estranho. O primeiro deles foi no próprio apartamento do Daniel Vorcário, em São Paulo. Naquela época ele já tinha sido preso na primeira fase, foi solto pelo TRF e estava ali no apartamento dele. A Polícia Federal bateu às 6 da manhã, como é de costume quando ela vai cumprir essas buscas, e quando ela chegou lá, o advogado dele já estava lá. E tinham também os seguranças armados que não deixaram entrar, enfim. A questão do advogado está lá, que chamou muita atenção da Polícia Federal, e ela relata isso. A defesa do Vorcário fala que é porque na noite anterior o Zettel, o Fabiano Zettel, o cunhado dele, tinha sido preso, então isso ligou o alerta ali, por isso o advogado já estava lá. Mas a PF também encontrou alguns indícios de vazamento em outros endereços. Um deles é do primo do Daniel Vorcário, o Felipe Vorcário. Quando a PF chegou lá, ele e a esposa não estavam lá e nenhum aparelho eletrônico deles estavam lá. Aí disseram, né, para a polícia que eles tinham ido para a academia, enfim, mas o fato é que eles não voltaram lá para o local até a Polícia Federal chegar, e isso acarretou em não encontrar esses aparelhos, celular, enfim. O objetivo de uma busca sempre, atualmente, é achar esses aparelhos eletrônicos para ver se você consegue recuperar ali uma conversa, uma imagem, algum documento que foi salvo. Então isso não foi possível. Eles acharam ali só um HD, enfim, um material do circuito interno de TV da casa. Além desse caso também, Toledo, outro alvo dessa segunda fase da Compliance Zero foi o Nelson Tanuri, né? Que é um empresário conhecido aqui no Brasil, né? Sempre está envolvido em alguns casos rumorosos. A Polícia Federal chegou no apartamento dele no Leblon e estava já num processo avançado de mudança. Para a Polícia Federal, mais um indício de que alguém ali foi avisado antes. Tem outro caso também que é bem interessante, que a Polícia Federal apontou ali uma suspeita de vazamento, que é do André Beraldo, que era um cara que aparecia ali, segundo a PF, como laranja em algumas empresas, e a PF, quando chega no apartamento, no imóvel dele ali, coloca que tinha um indício mesmo de fuga, porque estava a cama desarrumado, tudo feito meio às pressas ali, e tinha até um cachorro meio que abandonado, com seu potinho de comida, enfim, mas estava ali sozinho e não foi encontrado ninguém. Natália, esses indícios todos, diz pra gente o que a Polícia Federal fala em on e fala em off. Porque realmente esses relatos que o Fábio fez são, eu diria, constrangedores, né? Bom, a gente tem dois problemas aí nesse caso. O primeiro problema é que esses pedidos de prisão eles já estavam prontos ali em São Paulo fazia meses. Então, o juiz não tinha autorizado, o caso de Brasília acabou andando mais rápido. Quando o Vorcário foi preso preventivamente, foi por causa do inquérito de Brasília. E aí o inquérito de São Paulo
que tinha esse pedido de prisão lá pendente, subiu para o STF e ficou lá um tempão. Então, na véspera, rolou um desentendimento, então, do Dias Toffoli, que era o relator do caso, com a Polícia Federal, porque o Toffoli pediu que os endereços fossem atualizados em 24 horas. O que pode explicar, por exemplo, esse caso aí do Nelson Tanuri, porque eles não tiveram tempo hábil para conseguir, de fato, ver onde as pessoas estavam. Esse é um dos problemas, tá? Só para eu entender, porque isso é importante. Quando você diz que o então relator do caso, o ministro Dias Toffoli, no Supremo, só deu 24 horas para a Polícia Federal atualizar os endereços depois de ficar meses ou semanas na geladeira, isso significa que faltou tempo hábil porque a data da prisão já estava marcada e ia acontecer, ou ao contrário? Faltou tempo hábil para essas buscas, né? Essa foi uma operação que teve só buscas, essa de janeiro, então faltou tempo hábil para a PF verificar os endereços dessas 42 buscas. Os agentes reclamaram bastante disso no momento em que a operação aconteceu. Quer dizer, Isso foi um dos motivos de desentendimento ali. Era para o Dias Toffoli ter autorizado, pelo menos avisado que ia autorizar com mais antecedência para dar tempo dos agentes da Polícia Federal se prepararem para fazer a operação, é isso? Exatamente. Agora, tem casos em que, de fato, as pessoas foram localizadas no lugar certo e parecia que estavam preparadas ali para a PF chegar. Aí a gente tem um outro problema. A versão defesa do Vorcaro é que quando o Zettel foi preso, ele teve direito à ligação para o advogado dele. E o advogado dele, naturalmente, alertou os demais advogados que trabalhavam no caso de que tinha acontecido essa prisão. E aí subentende-se, eles entenderam que, da mesma forma que o Vorcaro foi preso tentando sair do Brasil, o Zettel foi preso também porque estava tentando sair do Brasil. Então, essa prisão ela não teve a ver, por isso que eu estava dizendo que são só buscas. Essa prisão ela foi para prevenir a fuga do Zettel. Ele ficou detido um período curto de tempo, coisa de horas, até que as buscas acontecessem. E nesse intervalo é que esses advogados teriam sido alertados daí pelo advogado do Zettel. Agora, esse não é o procedimento normal, é o procedimento correto que deveria acontecer, porque, de fato, as buscas acabaram ficando sem efeito, muitas delas. Entendi. Agora, e em ON, a Polícia Federal se pronuncia sobre isso? Tem uma posição? Se houve ou não houve vazamento? Não. Tá. Bom, você publicou uma reportagem contando sobre o patrimônio milionário do sicário. Explica pra gente quem era o sicário e por que esse valor é surpreendente. Mas não responda agora, Natália, só depois do intervalo. Brasil para maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Um podcast UOL Tab. Eu sempre gostei muito de fazer sexo. Liguei lá e falei, eu queria falar com o dono das brasileirinhas. É o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É muito burro quem fala, não, ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros, porque é puta, porque gosta de meter... Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Meu pai que ligava pros produtores, meu filho, o pai era tipo meu empresário, sabe? Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou. O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Você, Natália, publicou uma reportagem contando que o sicário tinha um patrimônio milionário. Conta pra gente como é que você descobriu isso e qual que é o significado. O sicário foi aquele cara que se matou, né, sob a guarda da Polícia Federal. Só rememora qual era o papel dele na organização e o que esse patrimônio revela. O Luiz Felipe Mourão, né, que ficou conhecido como sicário, porque era citado como sicário dentro de um grupo do Vorcaro que se chamava A Turma, era uma espécie de braço armado ali de operações aparentemente potencialmente violentas contra adversários e pessoas que o Vorcaro queria intimidar. Então, ele era responsável por puxar a capivara das pessoas, né, como a gente diz, ele puxava informações de investigações sigilosas, inclusive sobre o próprio Vorcaro que estava em andamento. Então, o Vorcaro sabia de muita coisa que estava sendo apurada sobre ele por conta
desses vazamentos, e também foi responsável ali por uma conversa em que disse que ia agredir o jornalista Lauro Jardim, que é um dos motivos ali pelos quais se deflagrou depois da terceira fase da Operação Compliance Zero, já sob relatoria do ministro André Mendonça. Então, Luiz Felipe Mourão, quando ele foi preso na carceragem ali de BH, da Polícia Federal, ele se suicidou. E isso, enfim, está sendo investigado ainda pela Polícia Federal, né, como ocorreu, e tentando ali periciar os detalhes do momento da morte. Mas ele era agraciado ali com muitos bens no período em que ele trabalhou para o Vorcaro. A própria PF cita um pagamento ali de R$1 milhão por mês. A gente vê no imposto de renda dele que ele tinha R$3 milhões declarados só em relógio. Então, muitos bens de luxo ali declarados no IR, fora o que não era declarado, né, que a gente não tem como saber. Desculpa, R$3 milhões em relógios? São 3,7 milhões de reais em relógios Rolex, Cartier, Patek Philippe, Richard Mille e Audemars Piguet. 4 milhões, vamos arredondar, né? Porque vamos arredondar para cima nesse caso. É inacreditável. E ele tinha algum fetiche especial? Porque a maior quantidade de bens dele era em relógios ou ele tinha outros bens também que chamavam a atenção? O relógio, ele é um tipo de bem que, bom, nesse caso ele está declarado no imposto de renda, então não pode se dizer que está sendo usado para tirar o patrimônio ali ocultar o patrimônio. Da mira da federal, né? Mas é muito comum organizações criminosas que se usem esses relógios de luxo porque eles têm uma liquidez alta, eles conseguem ser revendidos por um valor próximo, né, daquele que foi comprado. Então é sempre interessante, assim, é um patrimônio que não desvaloriza muito, às vezes até valoriza, dependendo da marca. Eu queria voltar para a delação, porque, em geral, as delações, sejam elas comandadas pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, elas têm que ser homologadas pela Justiça e é um processo, eu brinco sempre que é um tango, né? 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes 2 para trás, 1 para frente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na delação do Beto Louco, ele estava quase fechando a delação quando ele falou, só tem um pequeno problema, não quero admitir que eu sou do PCC. Daí voltou tudo para trás. Em que pé está, até onde a gente sabe, a delação, a possível delação do Vorcaro? Por que a gente tem indícios de que vai rolar essa delação? E se ele delatar, dá para esperar uma fila de delatores atrás dele? Não? Toledo, essa é um pouco a pergunta de milhão das últimas semanas aqui em Brasília, né? O Vorcaro, depois da prisão e depois do STF confirmar a decisão do André Mendonça, né, na turma mantendo ele preso, ele, como foi muito bem noticiado, ele trocou de advogados, né, contratou o José Luiz Oliveira Lima, que é um dos maiores analistas do Brasil, enfim, um advogado com atuação nas principais operações da Polícia Federal nos últimos 20, 25 anos, e iniciou um processo de colaboração. Aí começam as dúvidas, né? A única certeza que a gente tem até o momento que a gente está gravando aqui com você, é que ele está preparando uma proposta de acordo de colaboração. Só que aí começam as dúvidas. Primeiro, pelo que se noticiou, esse acordo vai ser negociado junto com a PF e PGR. Isso é uma coisa inédita porque tem uma briguinha ali interna entre PF e PGR e o Ministério Público Federal, né? A rivalidade entre a Polícia Federal, procuradores e policiais, imagina, isso não existe. Pois é uma rivalidade que vem desde quando eu acho as duas instituições existem e principalmente na questão do acordo de colaboração premiado, eles sempre tiveram uma visão bem distinta, né? A PGR e MPF sempre dizia que só pode fazer com o Ministério Público, porque ele é que vai ser o autor da denúncia, então só ele pode decidir se vai dar benefício ou não. A PF tinha uma questão até meio dogmática, falando que a delação não é uma transação penal, não é um acordo, ela só é um meio de obtenção de prova. Então o cara vai lá, presta depoimento, e se lá no final aquilo que ele falou, entregou de prova, ajuda na investigação, ela propõe que ele ganhe um benefício. Então, como vão ser as duas instituições juntas, há dúvidas de como isso vai ser. Se ele vai entregar essa proposta para a PF, se vai entregar para a PF, para a PGR, se depois de entregar a proposta isso é negociado, olha, falta isso, ou tem isso que a gente não quer, enfim. Então tem todos esses detalhes que a gente não tem muita informação ainda de como vai ser esse trâmite de como vai acontecer. No mundo ideal, e como sempre foi, apresenta a proposta, fala, eu quero falar disso, daquilo, desse nome. A Polícia Federal, que já tem o material de investigação, vai falar, olha, legal, isso, aquilo, mas a nossa investigação também mostrou
que tem esse ponto aqui, esse personagem, e você não está falando dele, aí ele completa o que ele já tinha dito, enfim. Esse é um ponto. E há um ponto muito mais sensível, que também é o que é outra pergunta de milhão, é se ele vai falar sobre as relações dele com o judiciário, em especial com o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, que a gente, todo mundo aí está acompanhando o noticiário, já saíram indícios em relação ao ministro Dias Toffoli, voos do Alexandre de Moraes, contratação da esposa, aquelas mensagens, enfim, há um debate muito grande se ele vai falar sobre isso, e se ele falar sobre isso, se PGR vai querer e se o STF vai querer. Porque, como você disse, tem a proposta, depois que ele fechar toda essa proposta, a PF e a PGR toparem, ainda tem a homologação, que aí é o André Mendonça, que em tese só vê se ele não foi ameaçado, não foi torturado, enfim, se foi de livre e espontânea vontade a delação, mas a gente tem um histórico do próprio caso do Alexandre de Moraes na delação do Mauro Cid, ali no inquérito do golpe, o PF apontou omissões e o ministro falou, não quero sem que você sane essas falhas que tem. Então, tudo que eu coloquei são dúvidas que eu acho que nas próximas semanas serão resolvidas, Toledo. Natália, você está otimista como o Fábio também, de que em algumas semanas essas dúvidas serão sanadas, ou vamos entrar na campanha eleitoral falando de Master também? Acho que as duas coisas. Acho que nas próximas semanas algumas etapas vão ser superadas, porque, de fato, a defesa do Vorcaro, ela tem pressa, que é um dos motivos pelos quais ele quis fazer delação. Ele não quer estar preso. Ele não quer estar preso mais um dia. Então, eles vão tentar apressar o máximo possível. Agora, do lado da PGR, eu acho que a perspectiva é com um pouco mais de calma. Porque quando a gente tem essas duas coisas caminhando, tanto a investigação quanto a delação, quanto mais rápido a investigação caminha, menos coisas o Vorcaro vai ter para contar. Vai ter mais prova. Então, se tiver novas fases da Operação Compliance Zero, novas análises de material que permitam encontrar um material probatório maior, essa delação vai perdendo força. Esse é um dos motivos também pelos quais ele tem pressa. Por enquanto, ele já mandou sinal, vai delatar empresários, políticos, conversou com os integrantes da defesa dele sobre isso. Até fiz uma matéria um tempo atrás que ele dizia que tinha uma lista de, no mínimo, 15 políticos para citar. Isso é que a questão é não citar. O que a PGR e a PF vão querer é que apresente provas inéditas que vinculem nomes a determinados fatos. Então, por exemplo, paguei propina para fulano. Como paguei? Não sei, era outra pessoa disso. Quanto pagou? Não sei. A gente vai ter que ver até onde vai para ver se a delação vai ser aceita, porque existe a possibilidade dela não ser. A história é muito grande, vocês já explicaram, é muito complexa, tem muitas repercussões, especialmente no mundo político, e todo mundo se pergunta se ela vai ser o principal assunto da campanha eleitoral quando começar, até no horário eleitoral gratuito. Pela experiência de vocês, pelo que vocês já apuraram, a gente deve chegar a setembro e outubro sem um fim da investigação, começando pela Natália, terminando com o Serapião? No momento, eu acho que em setembro e outubro a gente ainda vai estar discutindo, se não investigações principais, ramificações dela. Então, não necessariamente a gente vai estar discutindo fraude no BRB ou fraude em fundo. A gente vai estar discutindo o Banco Master. Vai estar discutindo, por exemplo, a implicação de, eventualmente, de presidentes de partido que estarão disputando a eleição. Exatamente. E você, Serapião, qual que sua bola de cristal nos diz? Eu acho impossível que em setembro essa investigação já tenha chegado ao fim. Eu acho que a dúvida é que em estágio ela vai estar em setembro. E eu acho que em setembro ela já vai estar mais forte nesse estágio das conexões políticas do Vorcaro em Brasília, no Brasil e no Judiciário. Então acho que, não sei se vai ser o principal tema, mas talvez o principal tema a dar dor de cabeça aos candidatos aí para explicar por que A ou B ligado a ele foi citado ou aparece alguma relação com o Banco Master, as ramificações da investigação do Banco Master. Vamos deixar combinado o seguinte, porque vocês criaram tantos ganchos para a gente voltar a esse assunto que, sei lá, daqui a um mês, 45 dias, vocês já estejam de volta aqui para fazer uma atualização, porque eu acho que essa novela, como vocês estão prevendo, vai ter ainda muitos capítulos. É bom a gente fazer algumas coisas intermediárias aí no meio, combinado? Combinado. Combinado, Toledo. Ô, Fábio,
para quem quiser ler as reportagens, acha onde? No uol.com.br/Prime, Toledo. Muito obrigado. Ô, Natália, as coisas que não estão no UOL Prime, mas estão na tua coluna, as pessoas acham como? uol.com.br/colunas, Natália-Portinari. Muito bem. E também na coluna do Fábio Serapião. Então, como é que é o seu endereço da sua coluna, Fábio? É o mesmo do da Natália, só trocando o nome por Fábio Serapião. Com hífen. Tá certo. O hífen vulgo tracinho. Muito bom. Quem assina o UOL também pode acessar e ler todas essas reportagens da Natália, do Fábio e também as análises dos nossos colunistas. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br. Muito obrigado, Natália Portinari, muito obrigado, Fábio Serapião. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com os repórteres e colunistas do UOL, Fábio Serapião e Natália Portinari. O roteiro é da Clara Argelstad. A operação de vídeo é do Roger Mello. A montagem é do Lucas Zacarias. Coordenação, Lígia Carriel e Laura Kapelushnik. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. Coordenação de operações, Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A foto de capa é da Daniela Toviansky. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.